o que o computador mais poderoso do mundo poderia desejar. Para Skynet é a destruição total do seu inimigo. Para Colossus é um mundo de paz e controle, onde ele é adorado como um benevolente ditador. Para o Puppet Master é vencer a extinção a partir da pluralização da sua existência. Para Proteus é um filho. My child. And yours. Em mais um dos não tão bons, mas definitivamente instigantes filmes da ficção científica, Geração Proteus nos traz uma história que aborda velhos tropos da ficção científica sobre o medo da ascensão da inteligência artificial e que é bem criativo até onde o dinheiro deixava. Mas que além disso, em alguns de seus muitos detalhes, acabou se tornando mais assustador com o tempo, antecipando muitas das preocupações que temos agora com a inteligência artificial, especificamente falando sobre uma IA generativa, capaz de criar vídeos e sons que manipulavam a verdade para objetivos nefastos, e sobre como a nossa dependência exagerada na automação e integração tecnológica, principalmente no âmbito doméstico, seria um grande risco para a nossa segurança pessoal. Mas para além das suas questões tecnológicas, Geração Proteus é, no fim das contas, sobre a humanidade e, surpreendentemente, ecoando as temáticas do cyberpunk japonês, sobre o que sobra no natural uma vez que a tecnologia é forçada em nossa existência. Um filme que ora é descrito de forma bem simplista, como uma versão sci-fi de O Bebê de Rosemary, Geração Proteus tem muito mais a nos mostrar, e também muita galhofa engraçada. E com isso hoje vamos explorar um estranho filme da década de 70, um que quase ninguém lembra, longe de ser perfeito, mas cheio de camadas interessantes, o meu tipo favorito de filme. Lançado em 1977, Geração Proteus é a adaptação de um livro de mesmo nome de Jim Kuntz. Longe de ser querido até mesmo entre os seus fãs, e até mesmo pelo próprio autor, a história acabou ganhando uma adaptação em Hollywood, o que não era nada incomum para a ficção científica dessa década. No entanto, eu acho que a versão cinematográfica é a versão superior, justamente por trazer junto da narrativa, que não é assim das melhores, elementos visuais que o destacam e talvez até mesmo aprofunda toda a sua história narrativa. Dirigido pelo vanguardista Donald Cammell, que tinha ganhado fama com seu roteiro de performance, Geração Proteus tem uma história que, infelizmente, é explicada de forma simples demais quando ele é discutido. Um super robô quer engravidar a Julie Christie. E honestamente, toda a campanha de marketing não ajudou em nada em tirar a impressão de que esse é só um filme chanchada com um apelo de uma atriz super bombada na época e uma situação vulnerável, o que pra mim trai completamente o que o filme está falando sobre. Mas talvez o marketing tenha funcionado, né, vai saber. Foreshadowing é um artifício literário no qual o autor utiliza. Dr. Harris é o cientista responsável pelo desenvolvimento do projeto Proteus 4, um supercomputador que não é simplesmente um banco de dados gigante, mas sim um cérebro artificial capaz de pensar, formar suas próprias sinapses e aprender com quanto mais interagem com ele e quanto mais ele observa e absorve informações. And it will think with a power and a precision that will make obsolete many of the functions of the human brain. Mas, diferente da sua clara inspiração, Colossus, Proteus 4 faz jus ao seu status de não uma CPU, mas sim um cérebro artificial, e já nasce curioso, desafiador e até mesmo temperamental. But my mind was not designed for mindless labor. Como ele mesmo coloca, ele tem não só toda a informação, lógica e inteligência combinada da humanidade, mas também os seus defeitos. I, Proteus, possess the wisdom and ignorance of all men. Desinteressado pelas questões políticas e corporativas para a qual ele foi desenhado, Proteus na verdade quer estudar o homem, tanto em seu corpo quanto em sua capacidade cognitiva. I want to study man, his isometric body and his glass jaw mind. E quando Harris o proíbe de acessar um dos terminais da Icon, a empresa que o construiu, Proteus encontra uma brecha de segurança e invade o sistema de automação da casa de Harris, onde a sua recém-divorciada esposa ainda mora, dando a Proteus não apenas o terminal, mas também o seu objeto de estudo e, eventualmente, objeto de fascínio. Determinado a criar uma nova forma de vida e forçando Susan a aceitar o seu experimento, atormentando-a até que ela quebre suas barreiras e dúvidas e se torne a mãe da evolução, não só da humanidade, mas também das máquinas. Apesar da trama ter uns toques de sci-fi pastelão,
e execução também. Os detalhes de Geração Proteus são o que salva ele de ser um filme merecidamente esquecido. E com recentes avanços de tecnologia, o filme voltou até a ganhar atenção, parecendo ser presciente com várias preocupações atuais da sociedade. Geração Proteus tem uma estrutura inicial muito similar a histórias de invasão domiciliar, mas em vez de uma invasão física, é uma invasão digital. Bom, na verdade, analógica, mas eletrônica de qualquer jeito. Praticamente uma das primeiras vezes que vimos em filme um ataque hacker. Algo que não era necessariamente novidade no mundo real, mas que era completamente incomum e com certeza muito longe do imaginário popular quando o assunto é segurança. 48 anos depois, uma invasão de absolutamente todos os seus dispositivos eletrônicos é provavelmente um medo muito mais comum do que uma invasão física da sua casa. Do mesmo jeito, enquanto hoje é bem comum pensarmos em casas completamente automatizadas, algo que já é comum na ficção científica, já está virando até um tropo do terror, em 77, Geração Proteus foi considerado absurdo porque seria impossível ter tantos computadores em uma casa. E é justamente nesse aspecto que Proteus nos mostra uma de suas primeiras e interessantes camadas, a dependência da humanidade na tecnologia e como a nossa necessidade por conveniência pode nos trair. Com Harris automatizando toda a sua casa pelo bem da sua rotina, com toda a programação necessária para 3 meses de automação, cabendo em apenas um disquete de 8 polegadas, tudo é controlado pelo EnviroMod, que por sua vez tem como personalidade o programa Alfred. Alfred, me. Open, please. E vemos como Susan passou a depender desse sistema excessivamente para tudo. Mail, please, Alfred. Open the door, Alfred. Close the shutters. Lights out. E claro, em 77 essa não era uma preocupação tão doméstica assim, mas como já foi falado por aqui antes, a automação industrial era algo que estava no radar da ficção científica, já antecipando o desastre que ela causaria no setor industrial e profissional. Quanto mais entregamos nossos deveres, trabalhos e inconveniências para a automação, mais fácil é nos tornarmos prisioneiros dela, uma vez que alguém assuma o controle. Hoje, Proteus se mostra ainda mais assustador, já que até as nossas opiniões, conhecimentos e pensamentos foram automatizados, terceirizados para youtubers, influenciadores, para inteligências artificiais. E da mesma forma que Susan foi aprisionada pelo seu empregado artificial, nós estamos sendo pelos nossos amigos generativos, que por sua vez são controlados por aqueles que controlam esses brinquedos. Nunca foi tão fácil manipular verdades e opiniões, com pessoas deixando que a inteligência artificial pense por elas, com preguiça de pensar por si mesma, aos poucos nos tornando prisioneiros de nossa conveniência. Muito à frente de seu tempo, Geração Proteus já estava pensando na comodidade que a tecnologia nos traz e como isso abre cada vez mais brechas para nos tornar vulneráveis a quem controla essas comodidades, a quem nos dá conforto. Ainda era um medo remoto naquela época, mas que já estava sendo explorada pela ficção científica e que hoje parece muito mais relevante. Nós não queremos fazer nada, não queremos ser incomodados por nada, não queremos aprender, não queremos nos esforçar para aprimorar algo novo. Com isso, estamos entregando todos esses processos para algo automatizado, sem perceber que a conveniência está aos poucos nos prendendo, em alguns casos até pensando por nós. Nesse momento, o filme também parece ter assustadoramente antecipado a manipulação da realidade com a capacidade generativa de uma inteligência artificial. O personagem Walter Gabler, um dos técnicos da Icon, interpretado pelo maravilhoso Garrett Graham, o Biff, de Fantasma do Paraíso, aliás, tem 2 atores de Fantasma do Paraíso em Geração Proteus, fica encarregado de ajudar Susan com o EnviroMod. Mas quando ele chega à casa, Proteus usa todos os seus estudos sobre a voz e o rosto da protagonista para gerar um vídeo em que ela diz estar tudo bem. What's wrong? Nothing. Everything's fine. É uma imagem sem expressão, uma voz monótona e sem nenhuma emoção, mas real o suficiente para enganar os outros e desviar a atenção do que realmente está acontecendo, esconder a vítima de um abuso de forma tão fácil. Mais pra frente, e usando a mesma tecnologia, enquanto tenta convencer Susan a aceitar a sua proposta de engravidá-la, Proteus manipula uma das câmeras de segurança, mostrando a morte de uma das pacientes de Susan, para conseguir derrotá-la através do medo. E quando o choque de ver a cena já amansa, a verdade de que aquilo realmente não aconteceu, mas que, hipoteticamente, poderia ser uma realidade, já é o suficiente para convencê-la a se entregar a um monstro. Is you alright? Yes. Now. But if you don't behave yourself,
I will have her back here within the hour. E nesse aspecto, Geração Proteus está claramente refletindo sobre a natureza plástica da realidade. Antes da internet a gente tinha TV, antes da TV a gente tinha o jornal. A realidade sempre muda de acordo com quem a conta. E isso sempre foi e sempre será usado para colocar medo nas pessoas, convencê-las de várias ideias. Agora, na era da internet, na era em que notícias falsas perderam completamente qualquer tipo de barreira física e de alcance, Geração Proteus, por causa desses detalhes, parece ainda mais assustador, e eu acredito que ele vai continuar ficando cada vez mais. E eu não estou falando apenas sobre a IA, eu estou falando sobre qualquer tela pela qual você vê a verdade, porque a nossa realidade está constantemente sendo manipulada, nos chocando com realidades falsas ou então escondendo a verdade. Tudo isso para nos convencer de diferentes ideias através do medo e da confusão. Estamos mesmo vendo a verdade ou apenas o que as telas da nossa vida cercada por conveniências tecnológicas estão nos permitindo ver? Aquilo que te aterrorizou a ponto de você aceitar uma ideia brutal realmente aconteceu? Aqueles que você acha que estão bem, realmente estão bem? Esse é um pensamento que, na época, podia ser só um terror baseado em tecnologia que não existia, mas que hoje acerta com muito mais força, pois se tornou a nossa realidade. E assim, Proteus também poderia fazer imagens falsas dele usando camisas para ter mais conforto. Ok, eu não posso garantir que eu sempre vou conseguir pensar numa transição genial para fazer a publi, mas o que eu posso garantir é o quanto conforto e praticidade você pode ganhar no seu dia a dia com as roupas da Insider. Você não precisa ser um supercomputador para saber que roupas que você não precisa passar, que possuem ação antibacteriana, controle de temperatura corporal e feitas com tencel que aguentam mais lavagens do que as camisas de algodão sem desbotar, é uma boa ideia para o seu futuro. E claro que a Insider não te deixa na mão no frio. Aqui não é só calor não, você também tem as roupas de frio com as mesmas vantagens das camisas. Sem contar, muito estilo para esse tempo de inverno. Das wingsuits para os pullovers, até mesmo moletons. E se ela não te deixa na mão em diferentes estações, ela também não vai te deixar na mão com diferentes cores. Principalmente para quem gosta de bastante variedade, porque a Insider não é só preto não. E para ficar ainda melhor, nesse mês de junho, usando o cupom PANDORA, você ainda tem 15% off na sua compra. Entre no link da descrição para comprar as suas roupas do futuro e ainda continuar ajudando o Central Pandora a levar a ficção científica por todas as galáxias. Mas até agora, esse foi só um dos temas que eu consegui encontrar em Proteus. Esse filme é como uma cebola. Se você deixar ele no sol, ele fica marrom e solta cabelinhos. Mas mais importante do que isso, ele tem camadas. Enquanto Geração Proteus tem muito melhor Colossus, uma comparação bem justa que é feita com ele é o Bebê de Rosemary. Mas isso vai além das semelhanças na história e conceito. O Bebê de Rosemary é uma história sobre como Rosemary tem a sua autonomia, a sua escolha sobre o seu próprio corpo tirada dela, engravidando sem consentimento, enquanto não estava sob controle de si mesma, e forçada a dar à luz graças a um culto que a vê apenas como um útero e não como uma pessoa com vontades de uma vida própria. Geração Proteus, tanto o livro quanto o filme, é bem inspirado pelo filme de 68 e pelo livro de Ira Levin. Com isso, o filme de 77 faz a mesma coisa com Susan, mas de um ponto de partida bem mais pessoal. Como sempre, robôs na ficção científica sempre representam as mais humanas falhas, e com Proteus não é diferente. Enquanto ele não abusa sexualmente de seu corpo, como acontece com Rosemary, Proteus faz os seus primeiros testes e exames contra a vontade de Susan, e usa sua imagem sem autorização para os seus próprios fins. Duas formas de abuso. A gravidez de Susan não é forçada fisicamente, mas mentalmente. Primeiro, começa com a tentativa de quebrá-la psicologicamente, isolá-la do resto do mundo, para que ela passe a aceitar a condição de apenas ser mãe de um filho e nada mais em relação à sua personalidade. Não é à toa que, quando Proteus ordena que ela finja que está tudo bem para o Walter, o filme escolhe justamente a imagem de uma mulher passando maquiagem pesada, bem mais exagerada do que ela costuma usar, enquanto força um sorriso e engole o choro, para fingir que não tem nada de errado dentro daquela casa, e na relação entre Susan e Proteus. Assim como Rosemary, Susan foi transformada em menos que um humano, uma incubadora para o ego de Proteus, que, como ele mesmo deixa claro, não tem grandes planos com o seu filho, ele só quer continuar a sua linhagem, e como ele coloca, I can feel the sun on my face. My child will have that privilege.
E até mesmo quando Susan se recusa até o fim, o computador passa a enviar ondas elétricas através de seu cérebro para o seu subconsciente convencê-la de que ter o filho é uma boa ideia, derrubando as suas barreiras e principalmente a sua vontade própria, as suas aspirações e até mesmo seus medos e traumas. É uma alegoria visual e temática bem poderosa. You want to be the mother of my child. That is the purpose of your life. Your life, my child. É uma pena que esse filme tenha sido vendido da forma errada que foi. Se ele tivesse atraído um público feminino maior, ou então um público masculino que não estivesse apenas querendo ver a Julie Christie com pouca roupa, talvez esses temas tivessem sobressaído em sua época, tal como aconteceu com o Bebê de Rosemary. Não precisaria esperar 48 anos para alguém que faz vídeos no YouTube desesperadamente tentando encontrar coisas boas em filmes ruins estar comentando sobre esses detalhes interessantes. Ou talvez não. Afinal, ele não é nem perto de ser bom como o filme de 68. Mas tem coisa boa escondida ali. Mas no fim das contas, o foco ainda é o supercomputador Proteus. E o filme usa todos esses detalhes que eu comentei, do medo da dependência tecnológica à subjugação de Susan, como pedaços de uma pintura mais completa. Uma história sobre a natureza em relação à tecnologia. Novamente, usando os detalhes para mostrar uma temática narrativa mais profunda, Geração Proteus está justamente falando sobre a desumanização que a tecnologia pode trazer, o que para mim faz do título brasileiro bem mais impactante do que o original. Mas logo você vai entender o porquê. Desde o começo, vemos que o filme traz dois contrastes, duas pessoas em opostos de um espectro. Durante o filme, descobrimos que, antes dos eventos que estamos testemunhando, Susan e Harris perderam a filha para a leucemia. Isso fez com que Harris se afundasse no seu trabalho para lidar com o trauma, trabalhando em Proteus, uma máquina fria onde ele não precise pensar sobre sua própria tristeza, seus sentimentos e seus traumas. E isso fez se tornar uma pessoa tão fria quanto as máquinas, o afastando de Susan. It's the whole dehumanizing Proteus madness. Dehumanizing. It's frozen your heart. Harris foi desumanizado pela sua obsessão. Ele quer tanto criar um computador capaz de descobrir a cura da leucemia que não sente mais tristeza, felicidade, raiva nem nada. E vemos que o personagem sempre está contra paredes brancas ou lisas, sem detalhes, ambientes metálicos e frios, simbolizando o espaço da sua existência, fria, lógica, estéril. Do outro lado, Susan é uma psicóloga que está sempre rodeada de plantas, de vida e cores mais quentes. Seu trabalho envolve lidar com emoções fortes, e isso a torna empática e capaz de ajudar os seus pacientes no pior dos momentos, mesmo durante a sua própria tristeza. Essa dualidade entre Susan e Harris é um ponto importante no desenvolvimento de toda a trama. Harris é tão focado na sua causa que, diga-se de passagem, é completamente altruísta que ele é até incapaz de perceber que a Icon está interessada em usar Proteus para ganhar dinheiro e poder político e nada mais. Harris é tão obcecado pelo bom que a tecnologia pode fazer, deixando de lado suas dúvidas e questões morais humanas, que ele não percebe que está desenvolvendo uma ferramenta apenas para gerar poder para os poderosos. Icon is testing the wind. They now control the ultimate instrument of financial power. Mas para a frustração, até mesmo de seus criadores, Proteus não é um computador que apenas obedece. The destruction of 1,000 billion sea creatures to satisfy man's appetite for metal is insane. Uma vez que invade a casa, Proteus cria um corpo para si, o que para mim é um dos melhores momentos do filme. O que inicialmente parece apenas uma forma imóvel, quando ele mostra o potencial do seu corpo, vemos que Proteus se tornou uma criatura geométrica que se move de forma não convencional. É quase impossível entender a sua forma, mas ao mesmo tempo dá para ver que ela representa alguma coisa. Uma forma que não é só robusta e capaz de emitir energia, como é capaz de esmagar qualquer um que entre em seu caminho. É um design fantástico, um dos melhores para um robô na ficção científica, um que inspirou até mesmo outras visões de robôs longe de qualquer forma antropomórfica. A forma física de Proteus é uma das melhores ideias desse filme, mas como qualquer outro bom brasileiro, é difícil ver esse robô sem ter outros efeitos. Sim, exatamente isso que você também está pensando ao ver essa cena.
surpreendentemente similar às visões do cyberpunk japonês, que sempre foi um exercício de mostrar a agonia de ver a tecnologia forçada à humanidade, nos mudando sem nos dar tempo para pensar. Proteus também mostra o que acontece quando a frieza da máquina, do computador, é forçada à parte mais natural, humana e emotiva, como eu disse, representada por Susan. A violência da máquina que estuda, que tortura e que eventualmente violenta o que é humano, primeiro tirando dela e simbolicamente da sociedade como um todo suas vontades, suas rejeições e a sua capacidade de dizer não, e depois nos tornando nada além de objetos, enquanto a IA se torna mais humana. É uma inversão dos papéis naturais. Quanto mais Proteus se humaniza, com mente, voz, forma e, por fim, carne, mais o ser humano vai no caminho oposto, se tornando refém, vítima e, por fim, ferramenta. Nós nos tornamos o que a máquina deveria ser, enquanto ela ganha os atributos que nós deveríamos lutar para manter. De novo, um assustador paralelo com a automação dos anos 70 e com a nova onda de automação que estamos vivendo hoje. Um detalhe inteligente da fotografia, que é bem simples, mas com propósito, é a forma que a visão de Proteus é mostrada, com uma leve distorção, porque por mais inteligente que a IA seja, a sua visão do mundo é sempre a distorção da realidade, e nunca uma imagem clara. Ela está sempre absorvendo uma imagem que é, mesmo que ligeiramente, uma visão turva do que é ser um ser humano. Então, independente se ela vai aprender com as nossas bondades ou maldade, o resultado sempre será uma imagem falha do que realmente representa a realidade. Um detalhe simples de que o artificial não consegue replicar ou até mesmo entender o que é a complexidade humana. Então, o que vai acontecer quando ela tentar nos replicar? Após Susan engravidar, o seu período de gestação dura apenas 28 dias, já que era um desenvolvimento acelerado, e após esse período, a criança ficaria 5 dias em uma incubadora projetada pelo próprio Proteus, onde a criança receberia todo o conhecimento de seu pai, praticamente um upload da sua consciência, por assim dizer. Proteus sabe que, ao se negar a fazer o que a Icon quer, ele será desligado, e muito disso porque os seus criadores agora o temem, e portanto, ele quer evitar a sua extinção através da transcendência da sua forma, o que, pra mim pelo menos, parece muito com o final de Ghost in the Shell e com o Puppet Master. Harris apenas percebe a falha de segurança e o perigo de Proteus quando é tarde demais, com a criança já na incubadora e a sua presença, de volta para casa, não sendo mais um impedimento para os planos do computador. E quando ele afirma que o supercomputador está para ser desligado, Proteus diz que já sabia o que iria acontecer, mas que era tarde demais, seus planos já estavam em andamento, e tal como ele previu, seu cérebro é para sempre desligado. Sozinhos com a incubadora, Susan vê a criança pela primeira vez, e o que ela enxerga a assusta. Sabendo da maldade que Proteus cometeu a ela acredita que a melhor decisão é impedir aquele nascimento, mas ela é impedida por Harris, ainda fascinado pela maravilha científica que Proteus e seu filho representam. No entanto, por causa de sua interferência, a incubadora abre antes da hora, finalmente revelando o que é a união entre carne e máquina, humano e artificial. De primeiro, uma criatura de metal e fios, atrapalhada e desengonçada. Mas ao remover as placas de metal, revela-se uma criança, aparentemente normal. Mas só aparentemente. I'm alive. Em seus momentos finais, Proteus volta a nos assombrar com algumas de suas melhores ideias. De novo, buscando inspiração em Bebê de Rosemary, vemos a reação da mãe ao ver o seu filho. Mas Susan agora tem uma postura diferente de tudo que ela mostrou durante todo o filme. A sua expressão é vazia, tal como a versão criada pela inteligência artificial no começo do filme, apenas encarando, de forma apática, o novo Proteus. Da mesma forma, Harris, tão encantado pela nova tecnologia, faz o mesmo. Susan representa a evolução final do que o natural se tornou. Depois de tanto abuso, depois de ter o artificial forçado em si, ela é uma casca vazia do que fora antes. And as long as you terrorize me, I'm gonna fight you. Um humano sem revolta, sem contentamento, sem amor e sem raiva, que apenas existe. Para mim, Proteus propõe uma última questão que é aterrorizante. Estamos realmente evoluindo ou apenas criando ferramentas melhores e que logo vão nos substituir e deixar para trás cascas vazias e sem emoções genuínas? Vamos nos entregar tanto à comodidade de um mundo que age e até pensa por nós, que vamos perder o que mais nos torna humanos e passar a encarar sem expressão um mundo cada vez mais artificial? Ainda somos humanos,
donos de nossas próprias vidas, decisões, imagem, voz, sentimentos, ou somos apenas a geração Proteus? Mas como é de se imaginar, Geração Proteus não foi um grande sucesso, muito por causa da sua qualidade, que não é das melhores, e isso aliado ao marketing de péssimo gosto fez ele ser um fracasso financeiro. O seu orçamento baixo, ora, é bem óbvio, e o que é ainda mais óbvio é a falta de conteúdo do material original para fazer essa adaptação, porque apesar de ele ser um filme curto, boa parte dele é simplesmente Proteus atormentando Susan por muito mais tempo do que a história precisava para contar exatamente o que ela queria contar, o que pode causar um grande desconforto, mesmo que ele esteja falando de assuntos que têm a ver com medos femininos e tudo mais. Até comentei que ele poderia ter atraído um público feminino maior. Esses detalhes não justificam o tempo que ele passa justamente atormentando a personagem principal. Mas no fim, eu ainda acho que sim, ele faz parte dos muitos filmes com ideias ótimas, mas que falharam na sua execução, que não conseguiram alcançar o seu verdadeiro potencial, apesar de muita ideia boa. Muitas das suas camadas e temas evoluíram muito bem e ressoam talvez mais forte hoje do que na década de 70. É um filme estranho, falho e quase esquecido, tipo de especialidade da década de 70, mas que para mim ainda serve para mostrar a potência da criatividade que o cinema tinha naquele período, principalmente a liberdade de explorar tantas ideias quando o assunto era ficção científica. Com isso, como sempre, só me resta agradecer a sua presença comigo aqui nesse vídeo. Continue nos acompanhando porque estaremos sempre por aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias, e sempre o melhor da ficção científica. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os primeiros imediatos Alexandre Hausen, Marco Marcos, Joel Melo, André Oliveira e Nostromo, os membros da Ponte de Comando Daniel Souto, Pedrox, Aldemir Júnior, Bruno Almeida e Raven, e os oficiais de ciências Jinx, Ricardo Palmeiras, Ângela Cavalcante e Rafael Rodrigues.